Se você acompanha o YouTube para aprender um pouco mais sobre método de estudo pensando em vestibular, certamente você já ouviu falar do estudo por questões. Hoje eu vou te explicar como que funciona esse estudo por questões e se vale ou não a pena utilizar na sua realidade. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP. Não é segredo que as questões são a parte mais importante do aprendizado para o vestibular. Afinal, são elas que você precisará resolver lá na hora da prova. E em cima dessa importância tão grande que existe nas questões, montaram diversos métodos de estudo, como o próprio estudo por questões. É importante que você conheça esses métodos para que você consiga saber se o método que você está usando é adequado para o seu nível e também que você consiga ajustar para que você consiga render mais. O estudo por questões é basicamente a inversão daquela ordem tradicional, que é primeiro você fazer um estudo teórico para que depois você vá para as questões testar aquilo que você aprendeu. No estudo por questões, você faz em primeiro lugar uma lista de questões de fixação. Em cima dessa lista do que você identificou como mais importante, como mais recorrente e que você errou especialmente, você parte para um estudo da teoria. Esse estudo da teoria já vai ser direcionado pelas questões que você fez, você vai conseguir focar no mais importante e por fim, você vai fazer uma nova lista de questões para realmente avaliar o que você aprendeu e consolidar de verdade aquele aprendizado. De acordo com esse método do estudo por questões, você tem que seguir essa ordem. Primeiro, questões de fixação para identificar o seu nível, para identificar quais são suas lacunas, quais são as partes mais importantes, para que aí você consiga seguir para a teoria e depois dessa leitura da teoria você faça uma nova lista de questões e um nível de dificuldade um pouco maior para realmente fixar e consolidar o aprendizado. E naturalmente esse método tem algumas vantagens, como por exemplo, otimizar o tempo, porque assim você vai conseguir destinar a maior parte do seu tempo para a realização de exercícios, que é aquilo que é mais importante no estudo. E também que você vai conseguir priorizar para a sua memorização, para o aprendizado, aquilo que cai mais de acordo com os exercícios, aquilo que está sendo mais cobrado e aquilo que você identificou como falha sua. E eu falando aqui desse jeito do método, parece até que ele vai revolucionar o seu estudo, que ele vai salvar a sua vida, que você vai conseguir estudar com muito mais eficiência. Mas na verdade você tem que ter um certo cuidado, porque ele tem um grande problema. Ele não é adequado para qualquer aluno, para qualquer estudante. Eu mesmo, quando comecei a estudar para o vestibular, comecei a estudar com seriedade no meu terceiro colegial, não estudava desse jeito. Na maioria das vezes, essas pessoas que estudam por questões e que alcançaram resultados incríveis com esse método, são pessoas com uma realidade muito distinta da maioria dos estudantes. São pessoas que já têm uma base muito boa, uma base consolidada e que realmente já têm um conhecimento razoável dentro de cada assunto. Então, para essas pessoas, realmente é mais válido você já partir para uma lista de questões porque você sabe do que está sendo tratado ali. Afinal, você já estudou, você já aprendeu de alguma maneira e você vai realmente só corrigir suas lacunas, refinar o que está faltando, aparar algumas arestas. Mas para a maioria dos estudantes que vai começar a estudar agora e está se deparando com um monte de conteúdos que nunca viu na vida, vai virar uma brincadeira de adivinhação você partir para essas questões sem nunca ter visto a base teórica. Não tem como você resolver uma questão de cinemática se você não sabe nem o que é o conceito de velocidade de aceleração, por exemplo. E esse é exatamente o primeiro problema do estudo por questões. Se você não tem uma base mínima naquele assunto, o seu primeiro estudo, o seu primeiro contato com aquela matéria vai ser uma brincadeira de aritmancia. Você vai tentar adivinhar a resposta, você vai ver 5 alternativas, vai ficar vendo qual que é mais bonitinha, tentando chutar, sem ter a mínima ideia do que está sendo falado ali. Se você não tem uma base geral, você não tem condições de analisar aquela questão. E essa é a realidade de muitos estudantes que estão estudando pela primeira vez a maior parte dos conteúdos. O segundo problema desse método é que não existem listas de questões infinitas. Quando você se depara com um conteúdo que você não tem base, além de você gastar muito tempo naquela primeira lista até realmente começar a entender as questões, existe um segundo problema, você vai desperdiçar essas questões, porque você realmente não vai conseguir resolver a maioria, você vai brincar de adivinhação, como eu falei lá atrás nessas questões, e na verdade depois você já vai saber o gabarito, então não adianta você refazer essas questões. Então para quem tem questões limitadas, fica mais difícil fazer isso. É importante valorizar cada questão, já chegando lá com conhecimento, para que você realmente consiga aproveitar a questão e extrair o máximo de aprendizado dela. E agora o terceiro problema é que se você não tem um material muito bom, se você não tem uma lista de questões muito bem adaptada para aquela prova que você está focando, você vai simplesmente focar no que não importa. As questões que você vai resolver, que vão direcionar o seu estudo, precisam ser
adequadas ao que você precisa para resolver a prova do Enem, por exemplo. Então, se eu faço uma lista de questões que está me direcionando para a prova da FUVEST, eu vou estudar pensando na FUVEST e vou chegar lá no Enem sem saber o que eu precisava saber, porque elas me direcionaram errado. E para concluir, a minha opinião sobre o estudo por questões é que é um método que pode otimizar muito e trazer muito resultado para quem já tem uma base naquele assunto. Se você já sabe a cinemática, beleza, dá para estudar por questões por cinemática, isso vai realmente direcionar o seu aprendizado, você vai conseguir resolver mais questões, otimizar o seu tempo. Mas para quem está começando a ver os assuntos ou vai se deparar com um assunto que você nunca viu na vida, eu sempre recomendo usar a ordem mais tradicional. Primeiro aprender a teoria para que depois você consiga encarar com consciência essas questões, sabendo do que está sendo tratado ali de verdade e não só cair numa questão de paraquedas tentando adivinhar se vai ser A, B, C, D ou E, já que você não tem ideia do que está sendo falado. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, já deixa aquele like e se inscreve aqui no canal, porque assim você recebe meus conteúdos novos e apoia o meu trabalho. Segue também a nossa página no Instagram para ter um contato mais direto comigo. Por hoje eu vou ficando por aqui, espero que eu tenha te ajudado e um abraço.